Tecnologias disruptivas, inovação disruptiva, empresas disruptivas. Afinal de contas, o que é disrupção? Eu sou o Marcos Leite. E eu sou Fernando Menchini, e esse é o canal Sentido Futuro. Não vai ter Elisete presa no banheiro, não vai fechar a janela, podemos seguir direito, né? A gente tem privacidade para fazer nosso vídeo. Então vamos lá, vai. Vamos. Muito bem, Menchini. O tema que nós vamos explorar hoje é o tema da disrupção. Inovações disruptivas, empresas disruptivas, profissionais disruptivos, tecnologias disruptivas. Muita disrupção para a gente entender o que se trata, né? As escolas de negócio, elas adoram buzzwords, né? Adoram falar de inovação, adoram falar de MVP, adoram falar de venture capital, elevator pitch. Uma das buzzwords que a gente mais ouve é disrupção. E eu queria até me ater um pouco, Marquinhos, que quando a gente fala buzzword, explicar um pouco, né, para quem assiste aí o nosso canal, o que é uma buzzword, né? É um termo de negócio, uma buzzword, né? Então, por isso, às vezes a gente usa o termo, é legal, de repente, a gente explicar. A sensação que eu tenho é que muita gente está usando essa palavra com um sentido equivocado, com um sentido errado, né? Eu já ouvi gente dando a entender no uso da palavra disrupção como se disrupção fosse uma coisa desejável, uma coisa bacana, uma coisa interessante, uma coisa moderna, uma coisa revolucionária. A gente sabe que existe, né, um sentido muito errado que o pessoal está utilizando, tem um sentido que é mais senso comum e que está próximo do que é o significado da palavra, da semântica da palavra, mas tem um sentido que é tratado dentro das escolas de administração. Então, Menchini, para a gente começar por aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre o que é de verdade disrupção ou o que é de verdade inovação disruptiva. Bom, eu gostaria de começar essa narrativa trazendo o tema, até retomando um pouco, a gente falou nos vídeos anteriores aí sobre economia digital e transformação digital e como o pessoal abusa um pouco dos jargões e dos termos, até para fazer menção ao nome do canal, né? Sentido Futuro, né? Para a gente falar, faz sentido, né? Faz sentido no presente. E o que aí a gente trouxe na nossa discussão, Martin, a gente trouxe esse tema porque, de fato, uma das percepções nossa é o abuso de algumas terminologias, alguns termos, e aí todo mundo usa, para tudo é disruptivo. Então, essa tecnologia é disruptiva, a pessoa é disruptiva, enfim. E para a gente falar um pouco mais disso, o pano de fundo que a gente trouxe aqui é um artigo de Harvard, de um cara bastante conceituado. Acho que é importante, antes da gente falar qualquer coisa, a gente trazer quem fala do tema. Então, esse artigo de Harvard fala assim, o que é inovação disruptiva? Primeiro que existe uma teoria que foi construída, né? Pegando o gancho, mais uma vez, do que a gente falou anteriormente, existem teorias. As teorias são construídas na academia e depois trazem para contribuir com o mercado. É óbvio que uma das coisas, das reflexões que eu fiz óbvio que as pessoas também se apropriam, muitas das vezes, de ideias que a gente fala assim, o Marquinhos é muito teórico, né? Ou ele cria uma ideia ali intuitivamente, e não que seja ruim isso. A questão toda é que esse jargão, né, de disrupção, então, por exemplo, o cara cria um aplicativo e esse aplicativo ele é disruptivo. Ele tem uma ideia, essa ideia é disruptiva. E a gente, olha, só que não, vamos aterrizar, como a gente se propôs aqui no canal, e dizer o seguinte, não, tem uma teoria, que chama teoria da inovação disruptiva, e tem um artigo, inclusive, depois a gente vai colocar aqui no conteúdo do canal, o link para esse artigo, e que foi escrito por um senhor, que depois eu queria que o Marquinhos falasse um pouquinho sobre ele, que é o Christensen, né, o Clayton Christensen.
e esse cara de Harvard, muito conceituado no mercado, escreveu sobre o dilema da inovação e fala sobre exatamente o que significa disrupção. E aí, só parafraseando um pouquinho, depois eu vou passar aqui a palavra para o Marquinho, basicamente, né, pegar e aí entra totalmente dentro do contexto de estratégia, então, pegar um mercado, um público-alvo que jamais consumiria um determinado produto, essa é a minha interpretação, a minha tradução, né, vamos dizer assim. Então, pegar um determinado mercado e produzir algo que esse mercado que existia passe a consumir, ou seja, você cria um novo share, vamos dizer assim, né? Um novo potencial de consumo no mercado. Isso é uma inovação disruptiva, quando você cria algo novo e que aquele mercado já nunca pensou em consumir, né? Que seria, depois eles usam alguns, dentro do artigo, eles falam assim, o Uber, né? O Uber é disruptivo? E é uma pergunta que eu faço aqui. Aí eu passo a palavra aí para o Marquinho. Fala para mim, Marquinho, que eu queria que você falasse um pouquinho do Christensen, que você estudou um pouquinho sobre ele, e respondesse essa pergunta. O Uber, na sua visão, em função do que você leu do artigo, ele é disruptivo? Ele é uma inovação disruptiva? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o professor Clayton Christensen, ele faleceu o ano passado, inclusive, pelo que eu li, faleceu de câncer. Ele é um economista bem importante, ele foi professor da Escola de Administração de Harvard, né, a Harvard Business School, e ele escreveu um livro que é uma referência, e é um dos 6 livros mais importantes das escolas de administração moderna, que o Dilema da Inovação. A trajetória dele é bem interessante, ele estudou em Salt Lake City, ele era Mormon, né, obviamente, então estudou em Utah, em Salt Lake, que é onde fica, né, a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele se formou na Universidade da Igreja, né, que é a Brigham Young University. Eu conheci disso porque meu professor de inglês, ele vai para lá estudar na mesma universidade. Depois ele estudou, fez mestrado em Oxford, fez MBA na Harvard Business School e depois ficou, né, como docente na própria Harvard. Ele estabelece nesse livro o Dilema da Inovação, né, o Dilema da Inovação, que é essa referência para o tema e que ele lança as bases do que a gente chama de inovação disruptiva. Então, ele estabelece aí o que seria, né, a disrupção e o que é uma inovação disruptiva. E assim, o Uber é revolucionário, mas ele não é disruptivo. O Uber, ele não extinguiu o mercado dos táxis, né? O advento do transporte por aplicativos, onde o Uber é a referência, não é único, mas é a referência, ele não extinguiu o transporte por táxis. Na verdade, em alguns cenários, a gente podia dizer que ele estimulou até o uso do táxi. Antes da gente pegar o costume de utilizar o Uber, nós usávamos táxi só em situações especiais. A gente começou a usar táxi o tempo todo também, além do próprio Uber. Os próprios táxis lançaram aplicativos para chamada, né, aplicativos para que os próprios clientes chamem os táxis. Então, o Uber, nesse sentido, ele foi revolucionário, mas ele não foi disruptivo. É uma inovação, não deixa de ser uma inovação, é uma inovação revolucionária, mas não é uma inovação disruptiva. E aí tem um tema importante aqui, né? Nem toda inovação é disruptiva. Na verdade, muito poucas inovações são de verdade disruptivas. E quando o pessoal no mercado começa a falar disruptivo, estão falando bobagem, né? Você pegar a maior parte das inovações que hoje nós temos com aplicativos e com serviços digitais e com tecnologias emergentes, elas são revolucionárias, são grandes trabalhos de criatividade, de processos de criação, mas não são de verdade disruptivos. Porque para ser disruptivo, conforme, né, a teoria, né, do professor Christensen, conforme as bases teóricas da escola de administração, tem alguns elementos fundamentais que o Uber não tem, né?
Entre eles, né, o principal, que é de onde vem o nome disrupção, né? Disrupção quer dizer descontinuar, quebrar, parar, terminar, extinguir, né? Romper, né? Traz a ideia de ruptura, né? Então, esse elemento da disrupção, o Uber não trouxe. Menkini, eu queria que você me falasse um pouquinho do que seria, né? Quais são os critérios para a gente considerar uma inovação disruptiva. Dentro mais uma vez explorando o artigo, ele separa, ele cria um gráfico, ele separa 3 segmentos do mercado, né? O que eles chamam de high-end, a classe média e aí a classe baixa. Então, ele cria esse gráfico e o que ele fala? É quando a gente consegue, porque geralmente você tem um público mais restrito no A, né? Então as rendas maiores são mais concentradas, sem dúvida nenhuma. Depois você tem um público aqui, dependendo, óbvio, do país, um país de primeiro mundo, talvez a distribuição seja um pouco melhor, mas não, por exemplo, Estados Unidos, né? O público A é um público que concentra a maior parte, a grande parte da renda com menos gente. Daí o meio do caminho aqui é um pouco maior, e aí a base, ela geralmente é maior, o público de menos poder aquisitivo. Então, quando a gente consegue criar algo, um produto ou serviço novo, e que a gente consegue, que supostamente eu traria para a sociedade em que só o público A consome, e a gente leva para um público que pode consumir em maior escala, né, justamente, aí a gente vai provavelmente tratar um desses, a gente vai falar sobre essas gerações exponenciais, né, outro termo que o pessoal abusa, não, então esse produto... Mas essa capacidade de escala, isso faz com que, na teoria, né, ele fala que isso sim é uma inovação disruptiva. E independe de estar usando uma tecnologia, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um componente, um fator relevante para que a gente consiga alcançar essa inovação disruptiva, mas não é necessário. Talvez você possa criar um produto ou serviço que atinja um público que não consumiria aquele produto ou serviço, e aí você traz essa demanda nova. É isso que ele explora como um item importante da teoria. E ele fala também, né, Marquinhos, eu queria que você falasse, reforçar um pouquinho, né, você usou até o termo aí, o pessoal usa de forma equivocada e abusa. O problema, assim, eu acho que o senso comum, a gente falou muito no vídeo anterior, não tem problema o senso comum, às vezes, se apropriar de algum termo. O problema é abusar, eu acho, né? E às vezes, usar em coisas que não fazem sentido, né? Então, aí eu peço... Fala um pouco, Marquinhos, dessa parte do abuso generalizado, enfim, né? As pessoas usam o termo disruptivo, principalmente em tecnologia. O pessoal de empreendedorismo adora isso, né? Quem entende, está tentando aplicar isso ao conceito de um produto ou serviço que é criado, que tem um impacto determinante no mercado, que extingue, né, ou acaba com o mercado principal e cria um novo mercado, ainda está num caminho mais ou menos correto, né? Agora, quem está usando a palavra, né, disruptivo como sinônimo de revolucionário, de bacana, de moderno, de inovador, está errado. Disrupção não é sinônimo de inovação, não é sinônimo de coisa moderna, né? Para ser de verdade disruptivo, né, se você não entrar no conceito da teoria do termo, da teoria da inovação, minimamente você tem que estar falando de alguma coisa que extinguiu outra. Então, por exemplo, né, se a gente coloca o phone banking, não existe mais phone banking, né? O phone banking foi extinto, e a tecnologia disruptiva que entrou no lugar foi o internet banking, foi o mobile banking, né? Ninguém usa mais fax banking, isso aí é só para os mais antigos. Mas essa tecnologia ela foi extinta porque novas tecnologias vieram e elas descontinuaram as abordagens antigas, né? Isso pode ser mais ou menos rápido, né? Mais ou menos acelerado, né? Nós vemos, por exemplo, todo o setor bancário sendo intensamente impactado pelas tecnologias digitais e até uma diminuição muito sensível da quantidade de agências. Tem gente que
aposta que as agências serão extintas e que, né, todos os serviços bancários serão serviços digitais. Se isso acontecer, então a tecnologia foi, no sentido semântico, né, no sentido da palavra, essa tecnologia foi disruptiva. Porém, para ser uma inovação disruptiva, não adianta só você extinguir o mercado principal, né? Você tem que criar outro mercado, você tem que trazer, né, a existência de um outro mercado. Você deu o exemplo do Uber Black, né? O que tem de disruptivo no Uber Black? Não é o fato de ser mais caro ou mais barato, isso não é disrupção. O fato é que ele criou um mercado que não existia e deu um produto que era um produto muito específico, que era, né, o transporte em carros luxuosos. Então, que mercado que ele extinguiu? Sei lá, ele extinguiu o mercado de carros de aluguel, de limousine, impactou fortemente, né, e criou um mercado que não existia, que era o da população, da pessoa que tem um poder aquisitivo que não tinha acesso, não podia utilizar aquele veículo. Quando você tem disrupção, você tem outros critérios também, né? Você tem que ter um mercado-alvo específico, né? Você tem que ter uma visão, um foco num público específico, onde você está entregando aquele produto ou serviço que está começando a gerar demanda e extinguir outras ofertas que atendiam esse público. Ele não é amplo, não é para todo mundo, não é geral, não é genérico. Outra coisa é que a inovação disruptiva, ela tem margem de lucro menor, né? Ela tem preço mais acessível, ela está criando o mercado, conquistando o mercado, né? E por definição, deve ser um produto ou serviço simples, um produto ou serviço conveniente, e ele tem esse impacto de extinguir o mercado principal e criar um mercado só para ele. Esses são os critérios, de acordo com a teoria, sobre inovação disruptiva, né? Então, a ideia da disrupção, né, ela está ligada a esses conceitos de inovação, essas ideias inovadoras, né? Mas o importante, né, é esse aspecto da criação de um mercado que não existia, como foi o exemplo do Uber Black, não do Uber. O Uber em si não é inovador, não é disruptivo. O Uber Black tem características, né? Ele cria um mercado, né? Ele apresenta um produto muito simples, muito fácil de conceituar, a um preço muito acessível, ele gera um mercado e ele impacta profundamente mercados que estavam trabalhando na mesma direção, né? Muito bem, Menchini. Bom, por fim, né, o que a gente acha que deveria frisar é que você pode usar disrupção como sinônimo de alguma coisa que foi extinta, você pode usar o termo tecnologia disruptiva para tecnologias que extinguiram outras tecnologias. Ninguém está usando mais DVD, ninguém mais vai na videolocadora, né? Então, nesse sentido, o Netflix foi disruptivo, né? Quando a gente entende que, né, o streaming extinguiu o mercado de aluguel de DVDs e assim por diante, de Blu-ray. Mas você pode usar a tecnologia no sentido semântico da palavra, né, se referindo a alguma coisa que extinguiu. Pelo amor de Deus, não use disruptivo como sinônimo de coisa moderna, de coisa interessante, de coisa que está no hype, que está vibrando. Não use disruptivo. Não existe essas coisas. Isso é muito sem sentido. Menchini, me responde uma coisa. Existe uma pessoa disruptiva? Não. Uma pessoa disruptiva, você tem que se afastar dela, né? Porque uma pessoa disruptiva... Existe um profissional disruptivo? Talvez ele possa ter um pensamento, né, muito, sei lá... Não tem um pensamento disruptivo. Não tem. Ele pode criar, eu acho que coisa disruptiva. Mas... Eu acredito que a conclusão aqui, né, para dar sentido às coisas aqui, é a gente tomar cuidado, se apropriar daquilo que realmente faz sentido e minimamente olhar, né? Então, as coisas que também a gente traz aqui se tem uma teoria, vai olhar a teoria, estuda. Se não tem uma teoria, é senso comum. Entenda que é senso comum, você está se apropriando de um termo que é senso comum, ou então é uma opinião minha, e aí o cuidado que a gente tem que ter é justamente, olha, estou dando uma opinião minha em função da minha intuição, da minha experiência, tudo isso. É essa mensagem que
que a gente pode deixar aqui com esse vídeo, e sem dúvida nenhuma os outros a gente vai explorar muito isso, né? Bacana. Então, muito bom, gente. Um forte abraço a todos aí, e seguimos aqui no nosso propósito de construir esses vídeos, compartilhar conhecimento, e a gente tem novidade aí nos próximos vídeos, vamos trazer mais... Sem spoiler. Um abraço. Um abraço. Tecnologias disruptivas, transformação disruptiva. Não. De novo. Não para não, tá? Deixa eu rodar essa. Inovação disruptiva. Né? Tecnologia disruptiva, inovação disruptiva, empresas disruptivas. Não tem transformação disruptiva. É inovação disruptiva, né? Sim. Vamos lá, 1, 2, 3.